Luciano Salgado, Lino de Almeida. O tipo de ocorrência que pra mim é muito complicado é quando envolve criança, né? Pra mim é o que mais me quebra, assim, qualquer coisa é quando tem criança. Isso eu não consigo me acostumar, não tenho, não achei um jeito ainda de tentar, sei lá, separar, né? Da minha pessoa, do meu profissional. Isso eu não consigo. Isso me até desvirtua quando tem um acidente envolvendo, né? Teve um que a gente foi na Imigrantes, foi um acidente muito feio lá, foi num caminhão e um carro. Dentro desse carro tinham 4 crianças e 3 adultos, né? E logo a primeira cena que que a gente viu quando a gente chegou, foi de uma das crianças que estavam lá. Ela estava assim, já em óbito, né? E tava com o rostinho prensado entre o vidro e um banco, então tava assim bem na cara, assim, logo que a gente chegou. Então é uma coisa que pra mim você já não consegue mais pensar até direito, né? Eu não consegui. Tanto é que foi complicado, teve que ter muita ajuda ali do pessoal que tava ali do lado e tal. Porque é uma coisa muito delicada pra gente. Pelo menos pra mim, né? Então é uma coisa que já acaba com o serviço e já fica totalmente, é, sei lá, até de certa forma assim, despreparado, né? Pra continuar e tudo mais, né? Mas tem que pensar mais na frente, tem que pensar um pouco mais aberto, né? Pra tentar. Meu nome é José Coelho Alencar, mas entre todos, eu já auxiliei parto de gêmeos, e o que mais marca é com criança mesmo. Você atende ocorrência com criança. Minha primeira ocorrência foi uma criança que perdeu o braço. Então, isso aí acho que até hoje, quando eu lembro de ocorrências que marcaram, essa é uma das primeiras que vem na minha cabeça. Wagner Ferrari, sou coronel, fui comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Acho que o atendimento que é o grande diferencial a partir de agora ou a partir de uns anos para cá. Porque não basta apenas a gente atender a ocorrência, cumprir o nosso trabalho ou fazer aquilo que nós fomos treinados ou preparados. Eu acho que tem um algo mais. E o algo mais é procurar atender a pessoa, aquela vítima no nosso caso, como alguém da nossa família ou como alguém que ou fazendo o contrário, invertendo a situação, eu estando no lugar da vítima e uma pessoa vir nos socorrer. Então, eu acho que esse atendimento tem que ser dessa forma, esse nível, como eu gostaria de ser atendido. Então é isso que, inclusive, eu procurei durante o comando aqui, o meu comando, passar às guarnições, passar ao nosso pessoal operacional, porque eu acho que é muito importante. Esse é o grande diferencial. E eu via isso no retorno dessas vítimas, dessas pessoas que foram atendidas, que não se limitavam a dizer apenas que não, o bombeiro foi um bom profissional, ele atendeu tecnicamente muito bem. Mas não, ele foi além. Ele se dispunha a ligar para a família, a fazer as ligações do próprio celular, do próprio rádio, chamar a família, contactar com outras pessoas, às vezes até indo até o hospital para saber se a pessoa tinha sido bem atendida e se já estava fora de perigo naquele atendimento médico, né? Então, realmente, esse retorno é muito importante. Foram várias situações, né, nesse atendimento que aquela palavra, aquele gesto nosso, aquele toque de mão, realmente teve momentos que a gente se sente realizado naquele momento. Então teve acidentes de trânsito, incêndio mesmo, que até eu lembro, né? Lembro mais uma vez de um incêndio onde tinha lá uma criança no berço, né? Que nós retiramos e os pais, né? Que ficaram muito agradecidos. Então, e na realidade nós, no fundo, não estamos fazendo mais do que a obrigação, né? Fomos treinados para isso e dessa forma temos que fazer o melhor possível. Então, são momentos, né, que acabam marcando na nossa memória ali eu digo no livro da vida, né? E fica aí
do pensamento, da memória. Meu nome é João dos Santos de Souza, eu sou coronel do Corpo de Bombeiros, comandante do Comando de Bombeiros Metropolitano. Por questões de dificuldade até de equipamento, né? Também nos deixou limitado em situações de afogamento, né? Até pouco tempo atrás nós tivemos numa ocorrência que passamos 10 dias lá na Zona Norte procurando uma criança que havia caído no bueiro. Ela caiu no bueiro por volta de 8 horas da noite, me avisaram. Eu fui para lá, cheguei lá às 10h30. Já tinha as equipes de busca, fazendo busca por dentro das galerias, mas havia pouco antes teve uma chuva e o rio estava, a galeria estava inundada. Mas a gente sempre reza que ela pode estar agarrada, pode estar querendo ajuda. Então nós entramos na galeria, vasculhamos essa galeria por meia hora até chegar no Rio Tietê, saímos do Rio Tietê, voltamos, fizemos o outro canal da galeria, eram 4 canais da galeria, e depois ainda ficamos por 10 dias procurando essa criança que infelizmente faleceu, veio aparecer depois lá no município de, se não me engano, de Pirapora de Bom Jesus, acho que é isso. Pirapora de Bom Jesus, a água foi carregando, foi levando, infelizmente também não foi possível. Suzano, houve um fato, né? Depois eu comentei com a minha esposa, eu falei, puxa vida, eu cheguei a pensar nisso hoje, que isso poderia de uma certa forma acontecer, alguma coisa está me dizendo que ia acontecer, né? Houve um fato em que eu falei Suzano porque depois essa ocorrência terminou em Suzano. Um avião onde tinha lá uma pessoa sentada e uma outra pessoa, talvez acho que era um professor, não lembro se era Leonardo, eu sei que, e ele carregava talvez uma bomba numa bolsa e ele colocou nesse avião, né, que alçou o voo lá de Cumbica. E no ar explodiu e a cadeira da frente foi ejetada por esse buraco. E esse corpo foi ser projetado em Suzano, depois que foram achar em Suzano. Esse avião desceu, pousou, e eu cheguei a comentar isso com a minha esposa. Eu falei, puxa vida, eu percebi qualquer coisa que isso, não contando o fato ipsis literis, né, mas que alguma coisa com a aeronave poderia acontecer. Então seria assim, uma das, né, que eu lembro agora, mas realmente existem momentos que, como a gente perde um amigo, né, e depois a gente fala, puxa vida, parece que eu recebi um aviso. Não só fato ligado a bombeiro, mas algum outro relacionado à vida também, que a gente tem lembrança disso. Lisandra, Dona Maria dos Santos, sou tenente do bombeiro, trabalho na comunicação social. Que a criança ela é indefesa e ela depende dos pais para cuidar e de repente aquele adulto é negligente. Segundo, porque uma criança ela tem toda uma vida pela frente e de repente ela tem o seu trajeto interrompido. E por fim, acho que tem o instinto maternal de repente podia ser seu filho ali. Eu acho que isso passa pela cabeça, não só pela minha cabeça, como de muitos bombeiros quando tem ocorrência envolvendo uma criança. Meu nome é Fernando Procópio Alves. Minha função é comandante da equipe azul do PBC. O que machuca mais é a criança, né? A gente vai atender criança, logo é um acidente, a gente já pegou a criança presa no elevador, onde a criança morreu, 3 anos, a primeira imagem que vem é do filho da gente, né? Mas, no entanto, a gente se transforma, fala, eu posso fazer alguma coisa, porque se você deixar se levar, depois de meia hora eu vou ter outra ocorrência para atender, e pode ser outra criança, então tem que estar preparado para isso também. Mas a gente pede força que não vem só da terra, né? Deus está olhando pela gente e a gente confia em Deus, então por isso que a gente atende bem. Meu nome já é sugestivo, né? Carrasco. Uma vez nós estávamos resgatando um garoto que estava correndo atrás de pipa, estourou o telhado e caiu dentro da empresa. E uma empresa muito bem fechada, né? À noite, nós não queríamos arrombar, né? Porta de aço, aquela coisa toda. Vamos resgatá-lo
pelo próprio buraco. Então, descemos lá, fizemos toda a imobilização necessária, né? Todo o trabalho de bombeiro e começamos a suspender, né? Aí eu saí primeiro, né? Para depois poder também descer primeiro o paredão que a gente estava lá, que é no muro alto, e poder recepcionar a criança, não um garoto. E aí o sargento Ulisses, amigão meu, falou: "Ô Carrasco, segura firme o garoto agora aí que vai estar na tua mão, hein?" Aí me sai a mãe, desesperada. Meu filho só estava pegando uma pipa, ele não é bandido, Carrasco não, achando que eu era uma pessoa má, né? Que ia levar o garoto preso, ou fazer alguma coisa com o garoto. E aquele dia a gente deu muita risada, né? Um sorriso vale mais do que 1000 palavras. Isso aí não tem... Eu lembro uma vez que eu peguei uma suicida, e era época de Copa, inclusive. E era começo das motocicletas. Tinha bandeirinha na moto, aquela alegria toda que é peculiar do bombeiro, né? De repente caiu essa ocorrência pra gente, suicida. E eu estava saindo de uma cirurgia, onde tinha sido bem complicada, né? Então eu estava me restabelecendo. E quando eu cheguei na ocorrência, quem que estava na ocorrência? Um pessoal de policiamento, um pessoal de cavalaria e só nós de bombeiro. E a mulher no meio de um cano sobre o rio Tamanduateí. E com muita vontade de se jogar. Percebia que ela ia fazer alguma besteira. Eu fui ganhando a confiança dela, até que ela saiu. Com uns 20 minutos de conversa lá, usei alguns argumentos, inclusive a própria cirurgia minha, né? Pô, eu não podia nem estar aqui, se você pular no rio eu vou ter que pular atrás, aí é capaz de você se salvar e eu morrer, sabe? Fez aquela jogada de tipo, minha vida está nas tuas mãos agora. E aí ela cedeu e saiu junto comigo. Depois de alguns dias ela apareceu na porta do quartel com ramalhete de flores, que até acabei levando para minha esposa em casa, que eu achei muito bonita a atitude dessa pessoa, e me deu um sorriso, um cartão e um sorriso. Falou: "Vim te agradecer a nova oportunidade que você me deu." Eu acho que foi um dos melhores sorrisos que eu ganhei, de gratidão. E até hoje eu percebo nas pessoas que o sorriso não engana, você não consegue dar aquele sorriso amarelo, sabe, só para querer ser simpático. E o sorriso não engana. Então às vezes eu consigo tirar um sorriso de uma pessoa, já é para mim um muito obrigado mesmo. Às vezes até brinco com isso, né? Faço uma chegada assim na ocorrência, aí a pessoa deu um sorriso, eu falo: "Ó, tá vendo? Tá machucado, mas o humor não foi abalado. Então já estamos caminhando para o seu restabelecimento." Aí a pessoa já dá aquela relaxada. Ana Rita do Amaral Souza Strefinger, sou capitão do Corpo de Bombeiros, trabalho na Escola de Bombeiros, no Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros, no município de Franco da Rocha. Na época amamentava, então eu fazia trocas de serviço com alguns colegas para poder suprir. Então no início, para que eu não tivesse que deixar de tirar serviço operacional, eu só fazia as trocas do período da noite. Então eu tirava de sábado e domingo para o pessoal durante o dia e eles compensavam à noite, tirava durante a semana, compensava à noite, para que eu pudesse ficar com as crianças. Depois, e pensando, será que isso é o ideal? Será que meus filhos não estão sentindo a minha falta, essa ausência constante não vai prejudicar? E na cabeça de mãe, né, o filho está com febre, o filho está... nasceu o primeiro dente, nasceu o segundo dente, estou perdendo, não estou junto, ele vai para o hospital, aí tem consulta. E isso mexeu bastante. Eu tive um apoio muito grande da minha família, porque eles sabiam o quanto que eu gostava da minha carreira.
E esse apoio foi fundamental para que eu prosseguisse com a ajuda, ajuda mesmo, porque eles ficavam com as crianças, né? Eles davam um jeito de fazer dormir, de trazer para amamentar, de levar, dar banho, cuidar, tem que ir para o hospital, leva, socorre, troca. Então, o apoio da família foi fundamental, de alguns colegas que colaboraram com as trocas de serviço. E nesse momento aí eu falei assim, não, é realmente isso, eu vou continuar me dedicando, vou continuar apaixonada pela profissão e trabalhando naquilo que eu gosto. Então, a gente muda o enfoque, né? A gente deixa de algumas ocorrências, a gente pensa mais na parte técnica para fazer o atendimento. E antes a gente agia muito mais com emoção, né? Já chegava e vamos em frente. Hoje a gente reflete um pouco mais, porque a gente olha para trás e vê que tem 2 crianças que estão aguardando a gente voltar, né? Bom, meu nome é Milton Aparecido dos Santos, tenente-coronel da reserva da Polícia Militar. Tá? Aí eu comandei Barueri 1 ano. Cheio de preocupações em Barueri, porque o outro município pertence à Grande São Paulo, mas a responsabilidade de manter o bombeiro é a prefeitura. E poucas viaturas, alguns equipamentos, e a capital que dava suporte para a gente. No incêndio que teve lá, deu como incêndio em uma oficina de reparo de estofados. E foi em Barueri, e nós não tínhamos lá em Barueri uma viatura de água, então foi de Osasco. Chegou a viatura de salvamento, nós não tínhamos viatura de água, então foi de salvamento para o local. No mínimo, a guarnição de salvamento vai fazer alguma coisa. E de fato fez mesmo, pegou a mangueira, tal, extinguiu o incêndio, tá? E a viatura de Osasco chegou no local e terminou o serviço. Quando nós fomos fazer a exploração, o rescaldo, tinham feito a exploração e não tinha detectado nada. Mais um rescaldo, deparamos com uma criança de 7 anos, morta, toda queimada. Levou-se a crer o seguinte, com a testemunha também, ele estava com um coleguinha dele e brincando com fósforo atrás de um estofado. E ali era muita cola, porque era oficina, e quem trabalhava lá era o pai dele. Eles estavam brincando de acender o fósforo e um queimar o outro. Nessa daí pegou fogo, o molequinho, coleguinha dele, pulou o estofado e foi embora. E ele ficou num canto. E o fogo foi crescendo e pegou o menininho lá. Foi uma coisa dolorosa também, de ver aquela criança daquele jeito, carbonizada. Aí fizemos uma investigação bastante apurada, um levantamento para verificar a responsabilidade, até onde nós poderíamos salvar o menino, não? E chegamos à conclusão que não foi falha nossa. Não tinha sido falha nossa. Porque chegou o AS lá e fez o trabalho, com as mangueiras que tinha disponibilizado lá das casas e tudo mais. Fizemos a exploração, mas o garotinho estava atrás do outro sofá e tudo mais. E não tinha mais fogo lá, já estava pegando do outro lado. Foi doloroso. Que infelizmente minha filha morreu num acidente. Se hoje eu pudesse encontrar assim, eu daria uma medalha para eles, sabe? Porque eu não estava lá, né? Eles fizeram a minha vez de pai lá na hora. Então eu acho que a imagem que eu tenho deles é ser o melhor possível.